Pega a palavra de Deus, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo 45. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 45. Posso pedir uma coisa para você, que a partir desse momento, que a partir de agora, que você não se distraia, que você não se levante, que você não saia do seu lugar, e que você preste total atenção na palavra, naquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Amém? Você acredita que foi Deus quem trouxe você aqui a este lugar? Quem acredita nisso? Levante a mão. E se Deus trouxe você aqui, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele tem uma razão, Ele tem um motivo para isso. E qual é o motivo de Deus nos trazer à sua casa? Falar conosco. É nos ensinar, é nos exortar se for preciso. Mas é ministrar o nosso coração a fim de que nós venhamos aprumar os nossos passos nos caminhos dEle. Amado Deus, Ele não quer que você continue dando passos fora da sua direção. Deus, Ele não quer que você continue dando passos fora do caminho dEle. Então por isso que ele às vezes usa uma pessoa para te convidar, Ele usa uma canção para poder te chamar, Ele usa uma situação para poder te trazer para a igreja, porque aqui é o lugar onde o Senhor, Ele fala conosco. Ah, pastor, mas eu tenho uma Bíblia em casa. Eu sei que você tem uma Bíblia em casa, mas é neste lugar que Deus fala conosco. Amém, amados? E aí quando você chegar na tua casa, que você abrir a sua Bíblia, aí a revelação de Deus, ela virá através daquilo que você ouviu na igreja. A igreja não salva ninguém, mas é na igreja que você ouve as palavras de vida eterna. Diga assim comigo: é na casa de Deus que eu ouço as palavras de vida eterna. Gênesis 45, versículo 13, é a palavra de hoje para nós. Gênesis capítulo 45, versículo 3, diz assim: e a partir de agora, por favor, não se distraia. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos ou pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Diga: eu sou José. Repete bem alto, diga: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora olha o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Glória a Deus. Amados, você tem noção do que José está fazendo aqui? Essas palavras estão sendo ditas para os irmãos de José, estão sendo ditas por José a seus irmãos. Irmãos que o venderam, irmãos que mentiram, irmãos que forjaram a sua morte, e que foram as pessoas responsáveis por uma vida de sofrimento. Porque a partir do momento em que José foi vendido, em que José foi entregue pelos seus irmãos, a vida de José se tornou uma vida muito difícil. Mas o Senhor o honrou. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas más que nos advêm. E o mal que os irmãos de José fizeram, Deus transformou em bênção para a vida deles, para a vida dele. Mas olha o que José está fazendo agora. Agora José é honrado depois de governador, tendo todo o poder para talvez se vingar dos seus irmãos. José agora vai dizer: não, fique em paz, porque tudo o que aconteceu foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém, amados? Você acredita que Deus vai falar conosco através dessa palavra? Você crê? Amém? Faz uma coisa, estenda a tua mão aqui para frente assim. Estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a sua cabeça. E você vai orar pela minha vida agora. Ore por mim. Fala assim: Senhor, abençoa a vida do pastor Vitor. Toma, Senhor, a boca dele, que ele seja um instrumento de Deus para falar comigo nesta noite. Coloca, Senhor, na boca do teu filho as palavras que eu preciso ouvir. Vai falando isso com Deus agora, Pai. Em nome de Jesus, nós já louvamos o teu nome e te adoramos através das canções. E agora, Senhor, é momento de nós ouvirmos a tua palavra que direciona, a tua palavra que fortalece, a tua palavra que nos exorta e
nos coloca no caminho correto. Então, em nome de Jesus, Pai, fala através da nossa boca, ministra os nossos corações nesta noite. Que essa pessoa saia daqui com uma palavra poderosa consigo. E que esta palavra ela venha produzir frutos no coração e nas vidas de cada um de nós. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Isso, dê a tua melhor salva de palmas para Ele. Amém? Presta atenção aqui no pastor agora, olhe para cá, não se distraia. Ao analisar a história de superação de José, e principalmente ao analisarmos tudo que José passou, tudo aquilo que ele sofreu, imediatamente Deus ele me trouxe à memória, olhando para a história de José, Deus me trouxe à memória uma palavra dita pelo apóstolo Paulo. E Deus me fez lembrar dessas palavras, porque apesar de a princípio não parecer, apesar de estar meio fora, parecer estar meio fora, o que Paulo vai dizer, baseado aqui na história de José, vai nos trazer uma lição assim muito valiosa, para que a gente venha avançar em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer avançar em Deus? Levanta a mão. Não é aquela pessoa que só vem para a igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana e vive aquela vidinha de mesmice, não. Quem aqui quer viver uma vida de transformação, de bênção na presença do Senhor? Diga a glória a Deus. Então essa palavra que você vai ouvir hoje, amado, se você tomar posse dela, ela vai mudar a tua história. Não é porque é uma palavra maravilhosa, tremenda, cheia de revelações, não, mas é uma verdade espiritual que muitas das vezes a gente acaba não percebendo. Em Filipenses, e a palavra que Paulo diz, é Filipenses no capítulo 3, verso 13. Eu vou ler para você. Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Aí Paulo vai dizer o que ele faz. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, o que eu faço? Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Então, o que Paulo está dizendo aqui, amados? Que para que ele possa alcançar, para que ele possa avançar, quem aqui quer avançar, diga glória a Deus. Qual é o conselho que Paulo dá? Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu deixo para trás o que para trás tem que ficar. Porque se eu não deixar para trás o que para trás precisa ficar, eu não vou conseguir avançar para o novo. Você sabe que o fator determinante para que o José fosse tão honrado pelo faraó foi a graça de Deus sobre ele. Por que José vai ser tão honrado no Egito? Por que José, ele vai sair de uma posição completamente desprovida e vai se tornar um homem de honra? Porque a graça de Deus estava sobre ele. Porque a graça, além de ela trazer salvação, além de ela trazer bênçãos, a graça de Deus, ela tem o poder de nos capacitar a conquistarmos coisas grandes. Se eu quero viver coisas grandes na minha vida, se eu quero romper, se eu quero avançar, eu dependo da graça de Deus. Quantos sonhos você tem? Quantos planos? Quantos projetos? Muitos deles talvez até inalcançáveis aos teus olhos. Mas quantos planos você tem? Poxa, pastor, eu tenho muitos. Pois é. Mas parecem impossíveis aos meus olhos. Mas se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, você vai conquistar. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: eu não posso nada. Vamos lá, repita: eu não posso nada sem a graça. Amém, amados? E assim aconteceu com José. Porque através da graça de Deus sobre ele, José vai fazer muita coisa. José vai interpretar um sonho que nem os homens mais inteligentes do Egito conseguiram. E além de José interpretar o sonho de Faraó, ele ainda vai apresentar um plano de salvação. Ele vai executar aquele plano de salvação.
aonde toda a terra iria perecer de fome, mas somente no Egito haveria fartura. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Enquanto todo mundo estava morrendo de fome, havia fartura no Egito. Por quê? Porque a graça de Deus que estava sobre José fez com que ele interpretasse um sonho, fez com que ele tivesse estratégias, fez com que ele prevalecesse. E o apóstolo Paulo, assim como o José, o apóstolo Paulo também vai fazer muitas coisas. Para você ter uma ideia, Paulo, ele vai ser um dos maiores evangelistas da história. Paulo abriu igrejas, Paulo pregou para muitos gentios, Paulo pregou a palavra, ele abriu muitas igrejas em muitos países, ele ganhou almas. Se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos acesso à Bíblia, foi graças aos esforços do apóstolo Paulo. Paulo fez muitas coisas tremendas, só que mesmo tendo feito muitas coisas tremendas, Paulo reconhecia que tudo que ele fez nada mais era do que resultado da graça de Deus sobre a sua vida. Amém, amados? Em Efésios capítulo 2, ele fala sobre a salvação. Pela graça sois salvos, né? É pela graça somos salvos mediante a fé. É pela graça que eu sou salvo. É pela graça que eu sou restaurado. É pela graça que eu sou curado. É pela graça que eu sou fortalecido. Glória a Deus, amado. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai mudar por causa de uma indicação de alguém. Às vezes a gente acha que as coisas vão melhorar se fulano me abençoar, se fulano falar, se fulano fizer. Não, amados, você não precisa de pessoas, você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Amém, amado? Quando a graça de Deus está sobre você, Deus coloca as pessoas certas na tua vida. Quando a graça de Deus está sobre a tua vida, Ele abre as portas certas na tua vida. Quando a graça de Deus está sobre você, todas as coisas vão cooperar em teu favor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? E Paulo sabia disso. Só que o detalhe é que, mesmo Paulo reconhecendo que ele não era nada, mesmo ele reconhecendo que Deus era tudo, Paulo também sabia de uma outra coisa, que por mais que ele cresce em Deus, por mais que ele praticasse a sua fé, se os seus sentimentos velhos, e aqui a gente vai entrar no tema da palavra hoje, se os seus sentimentos velhos, se as coisas velhas na vida dele não ficassem para trás, ele sabia que mesmo tendo a graça, ele jamais conseguiria viver coisas novas. Preste atenção aqui no pastor. A graça de Deus é fundamental, mas não adianta a graça de Deus estar sobre a vida de uma pessoa que se apega ao passado. Não adianta a graça restauradora de Deus estar sobre a minha vida, estar sobre o meu casamento, estar sobre a minha família, se eu sou uma pessoa que não me desapego das coisas que para trás deveriam ficar. Paulo entendia, eu sou um homem que dependo da graça, mas além de depender da graça, eu jamais vou conseguir viver o novo, se as coisas que ficam para trás ficarem. Queridos, e aqui está a grande lição, inserida tanto no ministério do apóstolo Paulo, quanto na vida de José. Mas aqui está a grande lição que vai abrir a minha e a sua compreensão acerca de algo que é muito pouco falado. Eu acho que eu nunca vi uma pregação falando sobre esse tema de hoje, mas é uma coisa que é fundamental: a força de vontade. Posso ouvir você falar isso? Diga força, diga bem alto, diga força de vontade. Paulo entendia isso. Não adianta eu ter a graça de Deus, a graça que me capacita a trabalhar. Não adianta eu ter sobre mim a graça de Deus que me capacita a ser inteligente, a ter ideias, a conhecer pessoas, a ser eloquente. Não adianta eu ter a graça de Deus que me capacita para tanto,
se eu não tiver força de vontade para fazer o que precisa ser feito. Se eu não tiver força de vontade para deixar para trás as coisas que para trás precisam ficar. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e agora eu gostaria que você, por favor, abrisse lá comigo. Nós vamos ler uma experiência do apóstolo Paulo aqui, e eu quero que você acompanhe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22, diz assim: são hebreus? Uma pergunta. São hebreus? Também são. Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu, ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Agora olha o que Paulo vai começar a dizer. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Olha, para você ter uma ideia, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Agora olhe para mim, presta atenção. Queridos, o ser humano na sua composição, ele não é formado só por membros, por sangue, por matéria, não. Mas além de todas essas coisas, o ser humano ele é composto por experiências. Diga assim comigo, o ser humano, repete bem alto, vamos lá, diga, o ser humano, ele é composto, ele é formado por experiências. E essas experiências produzem o quê? Sentimentos. São as nossas experiências que produzem sentimentos, são as nossas experiências que produzem emoções, que se não forem bem administradas, vão gerar traumas. Se as minhas experiências não forem bem administradas, elas vão gerar traumas em mim. E os traumas, apesar de não serem males físicos, paralisam o homem. Você pega uma pessoa sem pernas, e você pega uma pessoa perfeita, mas traumatizada. Um homem sem pernas naturais, mas com a sua mente perfeita, nada o para. Glória a Deus, igreja. Mas quantas pessoas que às vezes têm as 2 pernas perfeitas, que às vezes têm os 2 braços perfeitos, mas são pessoas travadas, são pessoas paralisadas. E não por causa de um problema físico, mas por causa dos traumas gerados pelas suas emoções e pelas suas experiências. Por que tem tanta gente que não... Você já reparou que existem pessoas que não chegam a lugar nenhum? Eu não sei se você conhece alguém assim. Pessoas que não conseguem fazer nada na vida, pessoas que não conseguem avançar em nada. Por que tem tanta gente assim, amados? Muitas delas são pessoas traumatizadas. Pessoas que se tornaram, Se tornaram pessoas que perderam a capacidade, por exemplo, de amar. Perderam, por exemplo, a capacidade de acreditar nos outros por causa de uma experiência ruim.
Ah, pastor, eu acreditei tanto em fulano, acreditei tanto em ciclano, mas aí tomei um golpe, agora eu não acredito mais em ninguém. Isso gerou um trauma. Ah, pastor, eu amava tanto um homem, eu amava tanto uma mulher, eu dei o meu coração, o meu sentimento, eu me abri para aquela pessoa, mas quando eu me abri para ele, me abri para ela, ele bagunçou, ela bagunçou comigo, eu nunca mais quero saber de ninguém. O que é isso? É um trauma. E sabe o que esses traumas fazem? Eles paralisam a vida do ser humano. Por causa de um trauma, uma pessoa nunca mais se apaixona, uma pessoa nunca mais ama. Por causa de um trauma, uma pessoa nunca mais sorri. Quantas pessoas que têm uma dificuldade imensa de sorrir. Semblantes sérios, sisudos, carrancudos. Por quê? Traumas. Pessoas que foram traumatizadas, enganadas, ludibriadas. E aí, amados, e aí, queridos, por mais que a graça de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, se essa pessoa não esquecer as coisas velhas, se essa pessoa não deixar para trás as decepções do passado que geraram esses traumas, essa pessoa jamais conseguirá avançar para as coisas novas. E posso dizer uma coisa? Não é Deus, sou eu quem tenho que fazer isso. Glória a Deus, amados. É a minha força de vontade. É eu que tenho que usar a minha força de vontade para entender aquilo que Deus quer de mim e aquilo que precisa ser feito. Filipenses capítulo 3, eu gostaria que você abrisse comigo aí, por favor. Filipenses capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas eu faço uma coisa eu faço, e é que, diga comigo, igreja, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Diga glória a Deus. Você entendeu? Primeiro eu tenho que esquecer o que fica para trás, para depois avançar e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Glória a Deus, amado. Mas olha aqui para mim. Você parou para pensar uma coisa? Imagine quantos pensamentos negativos, quantos traumas essas experiências não geraram para o Paulo. Você lembra o texto que a gente leu? Fui açoitado 3 vezes, fui apedrejado não sei quantas vezes, me deixaram com fome, me deixaram com frio, me jogaram, me bateram, me fizeram um monte de coisa. Imagina quanta coisa o Paulo não sofreu para pregar o Evangelho. Queridos, cada açoite, olha para mim, cada açoite, cada apedrejamento, cada rejeição explícita que as pessoas tinham a ele chegava com toda educação para pregar a palavra, e aí as pessoas diziam: eu não quero ouvir o seu Deus, eu não quero saber de você, e pá! Amado, tem crente que não consegue ouvir um não. Nunca mais vou para a igreja, não quero mais fazer a obra, chega, acabou, porque ouviu um não. Olha o que Paulo passou, amados. Cada rejeição, cada palavra que ele pregava que as pessoas desprezavam. Amados, ele diz aqui que ele sofreu com os falsos irmãos. O que significa isso? Falsidade dentro da igreja. Sofri com os falsos irmãos. Imagine o mal que todas essas experiências vividas por Paulo, imagine o mal que isso poderia gerar no interior dele. Paulo tinha tudo para parar. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para não ser quem ele foi. Ele tinha tudo, até mesmo para questionar o seu próprio chamado. Será que eu sou chamado por Deus mesmo? Porque se eu fosse chamado por Deus, eu não seria tão desprezado, eu não seria tão rejeitado, eu não seria tão humilhado, eu não passaria por tanta coisa. Só que vai ser nessa hora, queridos,
que um dos fatores determinantes na vida do servo de Deus vai entrar em ação na vida dele: a força de vontade para vivermos o novo. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Força de vontade para passar por cima do que tiver que passar para poder viver o propósito. Força de vontade para tirar da tua vida tudo aquilo que te atrapalha e que te impede de avançar em Deus. Força de vontade para vencer o desânimo, para vencer as palavras contrárias. Força de vontade. Entenda uma coisa, queridos: quando a vontade de viver o novo é forte, quando a vontade de viver, de mudar de vida é forte, quando a nossa vontade de melhorar é forte, a força de vontade para viver o novo nos faz superar qualquer coisa. Glória a Deus, amados. Ninguém pode te deter quando você coloca um negócio na cabeça e diz: eu vou fazer. Eu não é igreja. Eu não é igreja. Mas por que com Deus a gente não é assim? Querido, Jacó amava tanto Raquel. Jacó queria tanto aquela mulher. Jacó amava tanto aquela mulher, que mesmo sendo enganado, ludibriado e roubado pelo Labão, a força de vontade dele, não foi propósito, a força de vontade dele o manteve firme por 14 anos, até que ele conseguisse a sua bênção. Diga glória a Deus. Foi força de vontade. Não, mas eu quero ela. Mas você vai ter que trabalhar de graça. Eu trabalho de graça. Mas você vai ter que fazer isso. Eu faço o que tiver que fazer. Força de vontade. A força de vontade do Jó para se reerguer. A força de vontade do Abraão para esperar. A força de vontade de Josué para guerrear. Fizeram com que através da graça de Deus sobre eles vivessem o sobrenatural. As muralhas vão cair da tua vida, os demônios vão bater em retirada, e a vitória de Deus será tua, em nome de Jesus. Quando você se levantar e disser: eu vou fazer a vontade do Senhor, você pode aplaudir bem forte a Ele, amado. Quando você tem força de vontade em Deus, você vence. A minha força de vontade em Deus é o que nos faz romper. A gente vence qualquer coisa. Mas quando a gente não tem força de vontade, qualquer chuva, qualquer vento, qualquer coisa nos desinteressa, nos atrapalha. Olha aqui, ó. Aqui mesmo em Filipenses, capítulo 2. Volta uma página aí. Capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Filipenses capítulo 2. Só voltar uma página. Está no 3, vai para o 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim. Porque, vamos ler comigo, lê comigo. Diga, porque Deus. Diga bem alto, diga, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. É Deus que opera o sobrenatural na sua vontade. Diga glória a Deus. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, olhe para mim. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, na força da nossa vontade, ou seja, na força do nosso querer, é que Deus opera. Diga glória a Deus. Deus vai operar na vida do teu filho, mulher. Apenas continue perseverando. Deus vai operar na vida do teu marido, mulher. Apenas continue firme. Deus vai operar na vida da tua mulher, varão. Apenas continue perseverando. Porque quando você menos esperar, Deus vai te surpreender. Aleluias. Pode aplaudir aí. As dificuldades. Pense nisso.
as dificuldades, as decepções, as aflições, o que são? As dificuldades, elas nada são do que tentativas do diabo de frustrar o quê? A nossa vontade. Amado, quando a luta vem, o que o diabo quer com a luta? Te desgastar mesmo. Quando a luta vem, o que o diabo quer? É desgastar a tua vontade, é fazer com que cada vez você queira menos, é fazer com que cada vez você busque menos, porque ele sabe que se houver vontade, Deus vai operar. E operando Deus, agindo Deus, ninguém impedirá a tua vitória. Meu querido, talvez você está aqui nessa noite, e depois de tantas experiências frustrantes, depois de tantas experiências fracassadas, na tua vida sentimental, ou na tua vida profissional, ou na tua vida financeira, talvez você está aqui e você diga: pastor, eu já não... Posso te mandar real, pastor? Eu já não acredito mais que coisas novas, que coisas boas possam acontecer na minha vida. Talvez você está aqui, meu querido, e você já perdeu a vontade de querer. Olha que coisa. Uma pessoa que conhece a Deus, que às vezes conhece a palavra, mas perdeu a vontade de querer. Só que através desta palavra, Deus está falando para mim e para você nessa noite: olha para o alvo. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda. Olha para o alvo, olha para a promessa. Siga em frente, não pare. Tenha foco, tenha força, porque será em cima da força do teu querer que Deus vai operar. Glória a Deus. Qual era o alvo de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? Diga comigo: salvação. Amém? E vai ser justamente pela força de vontade de Paulo em querer levar salvação para os confins da terra, é que em Deus, ele não só vai vencer os traumas, ele não só vai vencer as frustrações, ele não somente vai deixar para trás as coisas que para trás deveriam ficar, como ele vai avançar para o novo. Ele poderia ser um cara totalmente traumatizado, mas não foi. Ele poderia se deixar ser totalmente paralisado, mas ele não deixou. E é aqui que a gente vai entrar na questão do José. É aqui que a gente vai cair no José. Porque assim como Paulo, o alvo de Deus para o José também era a salvação. De uma maneira diferente, mas também era. Pela falsidade dos irmãos, pela maldade dos seus irmãos, José vai viver os piores anos da vida dele. José vai ser preso injustamente. José, ele vai ser escravo. Ele vai sair do convívio dos pais, ele vai sair da sua terra, ele vai sofrer muito. Provavelmente houve momentos em que talvez José duvidou de que Deus fosse com ele. Só que o que vai acontecer? Através da força de vontade dele, em deixar para trás as coisas velhas. Diga glória a Deus. Espera aí, não, eu não vou me agarrar ao que passou. Eu não vou me agarrar ao que aconteceu no passado, não, chega disso. Amém? Através da força de vontade de José em deixar para trás as coisas velhas, para avançar e viver o novo. Amado, José vai perdoar. José vai esquecer. E Deus vai o honrar. Amém? Diga assim comigo: José foi perdoador. Ele conseguiu perdoar e esquecer todo o passado. E todas as coisas graves que aconteceram com ele. Caramba, José deixou tudo para trás. E por quê, amados? Porque ele era um super-homem? Não. Porque ele era um camarada melhor do que eu, melhor do que você? Não, porque ele entendia que somente perdoando e deixando para trás o que passou é que ele iria conseguir avançar para o novo, para o alvo de Deus. Diga assim comigo: o perdão nos habilita a avançar. Você pode repetir isso mais uma vez? Diga: o perdão me habilita
a avançar. Pastor, qual é o alvo de Deus para mim? Talvez você está aqui ouvindo tudo isso que eu falei e você faça essa pergunta. Quais são os sonhos de Deus, pastor, para a minha vida? Deus, assim como mudou a vida de José e a vida de Paulo, Deus quer mudar a sua vida também. Amém? Olha aqui para mim. Deus quer mudar a sua vida também. Deus quer fazer coisas novas. E por que Deus quer mudar a sua vida? É simples, porque se Ele mudar a sua vida, se Ele abençoar você, vidas serão alcançadas através de você. Se Deus mudar a sua vida, Deus vai usar você para mudar a tua casa, para transformar a vida do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Se Deus abençoar você, a bênção de Deus na tua vida vai servir para que outras pessoas sejam alcançadas por Ele. Só que entenda, meu querido, além da contribuição divina de Deus, com a graça dEle, você também precisa cooperar com a sua parte. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele trabalha em cooperação com o homem. O homem faz a parte dele e Deus faz a parte de Deus. Deus ele só vai fazer a parte dele quando o homem fizer a sua. E qual é a parte que cabe a mim fazer para que eu venha viver a promessa de Deus? Deixar para trás o que para trás tem que ficar. Usar a minha força de vontade para fazer o que eu não quero, mas o que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. É aquilo que eu não quero fazer, mas que vai glorificar o nome de Deus, é o que vai mudar a minha vida. Se eu não quero, mas é o que vai mudar a minha vida, então o que eu preciso? Força de vontade para vencer. Eu quero orar por você nessa noite, mas tem uma canção. Eu não tinha pensado em canção nenhuma. Mas a gente está tão musical agora, né? Você pode dar glória a Deus aí, amados? E enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando aqui, ó. Profetiza a cura. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, a unção de conquista, a unção de multiplicação vai estar sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Como diz a letra da Ludmila Ferber, que cantora. Talvez tentaram matar os teus sonhos. E talvez até hoje o inimigo tenha tentado manter os teus sonhos mortos, trazendo amargura, tristeza, angústia. Mas hoje Deus ele vai quebrar essa maldição na sua vida. Hoje Deus ele vai mudar a tua história nesse lugar, amém? Você pode se colocar de pé, toda a igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus, isso. E assim que você se colocar de pé, eu queria pedir a você para curvar a sua cabeça. Toda a igreja faça isso, por favor, amém? Não desconecta não. Curva a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos aí no seu lugar agora. Olha o que essa palavra ministrou. Olha o que essa palavra trouxe aos nossos corações nessa noite. Eu preciso ter força de vontade. Eu preciso usar a minha força de vontade para viver aquilo que Deus tem na minha vida. Mas acima de tudo, para tirar